Tá. Eu vou tentar aqui acelerar devido ao exíguo tempo, né? Não sei se vai dar para enxergar ali, mas vou pegar só essa parte, só esse slide aqui, para dizer o seguinte: a Petros tem um plano de previdência original, que é o Plano Petros 1, criado em 1970. Quando esse plano foi criado, já existiam na Petrobras 19 mil trabalhadores, mais 22 mil para ser exato, e desses 22 mil, 19 mil ingressaram no plano. Ao ingressarem no plano, eles trouxeram para dentro do plano um serviço passado que eles tinham e que não houve contribuição para esse serviço passado. Então, aqueles que já tinham tempo de previdência anterior, com 1 mês, 2 meses de plano, já conseguiam uma aposentadoria. Esse pagamento do serviço passado tinha que ser pago por quem instituiu o plano, no caso a Petrobras. E isso nunca foi pago, só começou a ser contabilizado em 96, 26 anos depois. Então, eu diria que esse é um dos principais problemas do plano. Há um segundo plano, o Plano Petros 2, que é dos companheiros novos, que nós negociamos com a Petrobras a partir de 2008, que está aí com 48 mil companheiros, sendo 3 mil já estão aposentados. É um plano que já tem quase 20 bilhões de patrimônio. É o maior plano hoje dos planos novos de patrimônio e é mais novo, é de 2008. Mas voltando ao Plano Petros, que tem aí 60 bilhões de patrimônio e um déficit em 2015 de 27 bilhões, porque o seu passivo de 87, 27 bilhões. Então, se eu for fazer um diagnóstico, o primeiro ponto eu já coloquei, o serviço passado que não foi equacionado corretamente. Para você ter ideia, só em 2008 nós conseguimos fazer um acordo para fechar essa conta, que só será terminada e paga em 2028, 20 anos depois. Então, você imagine a descapitalização que isso trouxe para o plano. A segunda questão, o plano tem a mesma taxa de contribuição desde a sua existência, as mesmas taxas de contribuição, 10,9%. Houve só uma mudança em 91, opcional, 95% aprovaram, passou para 14,9%. Então, você imagine você ter um carnê do consórcio, que a prestação é a mesma, mas o bem vai mudando. É como é o consórcio, né? Você vai sempre recebendo carro novo. No nosso caso, o bem, a renda vitalícia, aumentou em muito de valor, né? Composição familiar, aumento da expectativa de vida, etc, etc, etc. Mais recentemente, aí teve os problemas da crise econômica, né? Não se pode esquecer isso, 2008 e depois 2016, né? E que os planos, hoje nós estamos com os ativos lá todos depreciados. Não precisa, qualquer um sabe como que caiu o valor de imóvel, no plano 10% do patrimônio imóvel, quanto que isso representou a menos. E aí, lógico, tem também os desvios, mas isso não é a parte mais impactante do plano. Lógico, revolta, eu vejo aqui a revolta das pessoas, mas não é o mais impactante. O mais impactante foi a falta de custeio desse plano correto. E agora o plano tem 65 mil aposentados pensionistas e 10 mil nativos. Plano maduro, que tem agora de se preocupar, além de investir, desinvestir, ter liquidez para pagar os benefícios contratados. Então, se a gente fosse juntar o resultado disso, são vários elementos, um deles é a questão dos investimentos, mas existem outros, né? Que aí levaria aqui muito tempo para a gente estar elaborando aqui e identificando para vocês, explicando melhor. A Petrobras, então, seguiu fielmente a legislação referente ao equacionamento do déficit e fez o déficit, o equacionamento pelo valor máximo. Podia fazer pelo mínimo, fez pelo máximo. Com isso, considerando a duração média do plano, que tem um nome bonito em inglês, duration, né, que no nosso caso é 10 anos, e a legislação que você pode diluir em 1 ano e meio da duration, da duração de desembolso médio do plano, você tem aí 18 anos para pagar. No final das contas, foi estabelecida uma contribuição extraordinária, que aumentou as contribuições e o custo, né, dos companheiros da ativa em 165% e dos aposentados em 220%. Né? Inviável para uns está muito difícil a situação. Muita gente está com a situação muito difícil. E esse é o déficit de 2015, 27. Veio um novo agora, de mais 8, 9, fechar 2018, que vai originar um novo equacionamento.
Baseado nisso, nós buscamos com a Petrobras um grupo de trabalho, estamos lá negociando há quase um ano, e conseguimos montar uma proposta para substituir esse equacionamento. Participa desse grupo a Federação Única dos Petroleiros, os sindicatos que não são da Federação Única dos Petroleiros e as associações de aposentados também, a gente tem se reunido com elas, e a gente gestou essa proposta aí, substituindo o atual equacionamento, que seria substituir aquela contribuição de 165%, 220%, por uma contribuição de 30%. Estabelecer contribuição normal para pensionista no mesmo patamar, também aumentando em 30% a contribuição normal, um deflator da inflação de 2,5% durante 5 anos, a mesma coisa no caso dos ativos, calculando o benefício para todos agora, que se chama de saldamento, aí não teria mais ninguém na ativa, uma contribuição adicional de 20% sobre o pecúlio e uma contribuição adicional de 50% sobre o 13º. Aí tem o comparativo depois das propostas, mas a gente teve que fazer um ajuste, está lá em vermelho, passando de 30 para 50, o deflator de 2,5 para 2,8, a contribuição pecúlio em 20 continuou, e a redução na contribuição extraordinária durante 10 anos sobre o 13º, reduzindo de 50 para 30. Então, só para vocês terem ideia, com o novo equacionamento que viria, aí estão os comparativos aí. Então, tem lá, desde o primeiro salário da ativa, R$4.000, quanto que ele economiza na nossa proposta, que é lá no canto direito, R$165. E lá embaixo, o salário maior, dentro do teto do plano, que tem teto, R$25.000, ele economizaria R$4.896 mês, só em termos de contribuição mensal. Aqui, no caso do assistido, está lá o comparativo também da proposta, chegando a R$6.000 de economia mês. A pensionista, a mesma coisa. Só que, como a nossa proposta não se limita somente à contribuição normal, há um deflator sobre a inflação futura, a gente faz uma projeção da inflação e da aplicação desse deflator. Então, a gente usa aí benefício de R$1.000, R$3.000, R$5.000, R$6.000, R$8.000. Então, na grande maioria dos cenários, há uma economia no final mensal lá de R$2.200, R$1.500 mensal. E o nosso equacionamento é de 18 anos, tá? Então, se você considerar meses, aí são 200 e tantos meses de economia mensal encaminhando a nossa proposta. O impasse lá agora é porque a empresa quer implantar um plano de contribuição definida, que ela está chamando de plano PETROS 3, e levar todos os participantes assistidos para esse plano de contribuição definida. Então, esse é o impasse que a gente está lá agora. Nós queremos implantar essa proposta e estamos tendo dificuldade porque a empresa está colocando como alternativa a esse déficit, que ela já viu que o equacionamento não vai funcionar, porque vão vir outros equacionamentos sucessivos, implantar um plano de contribuição definida. Bom, então, esse é o impasse que a gente está na nossa negociação agora. Vamos tentar pressionar e insistir para a gente superar esse impasse. Agora, o que eu queria contextualizar aqui, porque eu acho que a gente está numa atividade muito importante e ampla, é que eu sou conselheiro na Petros eleito desde 2000. Sou conselheiro curador e depois passei, a partir de 2002, com a mudança da legislação, passei a conselheiro deliberativo, eleito. O que eu verifico claramente é o seguinte: o sistema fechado de previdência complementar é um sistema em extinção. Esse é o meu diagnóstico. Os planos de BD estão sendo extintos ou gradativamente substituídos para os planos de contribuição definida. As perguntas que são feitas aqui, a gente quer direcionar o problema para a questão da corrupção, que é um problema, mas não é o problema maior. Nós temos uma legislação hoje que vem da Constituição, o artigo 202, que foi a reforma na época de Fernandinho Cardoso, que estabelece claramente, no máximo, o teto de contribuição das patrocinadoras, que é a paridade. No nosso caso, no nosso acordo, nós conseguimos a paridade plena, incluindo, inclusive, a pensionista, que hoje o Tribunal de Contas da União questiona a paridade com a pensionista, por conta que a pensionista não é vinculada à empresa estatal. Isso eu estou falando para estatal. A empresa privada, na proporção das contribuições, não tem nenhuma obrigação de ser paritário. Se for 2 por 1, 2 partes do empregado, 1 parte da empresa, na hora de equacionar também vai ser 2 por 1. No caso da estatal também, se for assim. No máximo, 1 por 1.
a empresa pagar mais, sendo estatal, de forma nenhuma. A privada pode pagar mais? Pode, mas não existe esse cenário. Muito difícil de encontrar essa situação. Então, não adianta a gente ficar enganando aqui as pessoas, presidente, porque enquanto continuar essa imposição do artigo 202 da Constituição e as leis complementares que apontam nesse sentido, não tem como equacionar os déficits que estão aí e que virão sem estar penalizando os participantes e assistidos. Ponto. Não adianta vir com esse discurso aqui, vai buscar o dinheiro, vai colocar o dinheiro, tem que punir. Do ponto de vista ético, está correto. Do ponto de vista da solução, não vai resolver. É só retórica. Você só consegue resolver isso, presidente, se mudar a imposição que está colocada na Constituição e das leis complementares 108 e 109, que são derivadas dela, e todo o arcabouço que se montou a partir delas. Então, por exemplo, esses equacionamentos é baseado numa resolução, que é acompanhada, fiscalizada pela Previc, e os administradores que tiver que não cumprirem vão ficar inabilitados. Ou pode ter até intervenção na entidade. É camisa de força. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, vai pagar o déficit, sim, na proporção das suas contribuições. E se for paritário, se for estatal, é no máximo 1 por 1. Se não for paritário, você vai pagar mais do que a empresa, seja estatal, seja pública, seja privada. Esse é o cenário, presidente. Então, se o Congresso, se esta comissão quiser começar a resolver e discutir seriamente essa questão, é para a gente discutir a mudança da Constituição, começando pelo artigo 202, reforma constitucional, 2/3, que eu duvido que esse Congresso conservador que vai chegar aí o ano que vem vai fazer. Por quê? Porque nós estaremos mais ainda sob a égide da política fiscal. Porque não vai, o governo atual e o novo não vai abrir mão da rigidez fiscal. Se sair do limite da paridade, começa as estatais e as empresas públicas a ter que desembolsar mais do que o limite da paridade. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não aconteceu antes e não vai acontecer no governo Temer e muito mais lá na frente, com o governo que está vindo aí, com o Congresso extremamente conservador. Essa é a luta que todos os fundos de pensão fechados têm que fazer. E mais, não adianta a ABRAP, que eu já fui para vários congressos da ABRAP, falar do desenvolvimento do sistema. A discussão hoje é a redução do teto da Previdência Social. De 6 mil, já se fala em 2.000, 2.500, o guru do Bolsonaro, que a gente sabe quem é o futuro ministro da Economia, fala em R$2.000 para o teto. Os planos de BD, que suplementam benefícios e que têm ainda uma grande quantidade de ativos, vão explodir se isso ocorrer. Porque eles suplementam o benefício, a diferença entre a média salarial e o que o INSS vai pagar. Se tiver muito ativo, que tiver ainda muito tempo no sistema, o benefício do INSS vai despencar e o plano de previdência vai ter que suplementar, vai explodir, dependendo da quantidade de pessoas que tenham lá, dependendo da formatação, a não ser que tenha a parcela Previ, como a Previ criou lá desde 98, lá fazendo a fiscalização. Por quê? Os únicos que se prepararam para essa mudança, e eu estou falando aqui participantes, foram a Previ, que fez todo o seu arcabouço aí, a sua barreira, a salvaguarda, já lá em 98, foi a que teve intervenção do governo, porque estava acima da paridade, inclusive na sua gestão, e houve intervenção do governo para obrigar a paridade. E aí o meu alerta à ABRAP, não vai abrir mercado para fechada. Fechada vai ser extinta. É para aberta, é para o sistema aberto. Ou vocês acham que a Previ, que foi para o Ministério da Fazenda, para quê?
É por coincidência que a Previc foi para o Ministério da Fazenda? Foi coincidência da abordagem agora só ser financeira em relação aos planos de previdência e muito menos social, o caráter de previdenciário? Foi retirada no Ministério da Previdência? É para extinguir as fechadas e abrir mercado para as abertas. Então, não adianta, no âmbito da ABRAP, porque eu vi todo o debate que ocorreu nesse último congresso, achar que reduzindo o teto da Previdência Social vai abrir espaço e mercado para o sistema fechado. Não vai. E isso, para concluir, é a fatura do golpe. Os bancos e empresas financeiras que financiaram o golpe estão recebendo e vão cobrar essa fatura. É assim na lógica da CGPC 23, que ataca os planos de saúde das empresas estatais, para você ser obrigado a ir para os planos de saúde dos bancos e seguradoras, e a mesma lógica agora, quando reduz o teto da Previdência Social e ataca os fundos fechados. Porque o que eu vejo lá e o que a gente está vendo lá é a Previc correndo atrás do prejuízo a partir a partir da CPI do fundo de pensão, a partir da Operação Greenfield, para tapar o que ela não fez nesse período todo de supervisão, e aí estabelece uma verdadeira caça às bruxas aos dirigentes, e hoje está cada vez mais difícil ser dirigente de fundo fechado. E aí você caminha para desmontar o sistema fechado e entregar 850 bilhões de patrimônio acumulado das fechadas para o sistema aberto. Se a ABRAP não enfrentar esse debate, não abrir os olhos e não explicitar esse debate, e fazer esse enfrentamento, esse é o destino. É fim da Previdência Social, a redução da sua cobertura, fim do sistema fechado e passar todo esse sistema para o sistema aberto. Os Chicago Boys estão vindo aí e o modelo chileno está vindo aí. Muito obrigado. Então,